Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de número 10 do Excelência em Conservação de Grãos. E nessa aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho então sobre a massa de grãos, aí, que é o nosso foco aqui quando nós falamos em conservação de grãos. Nós vamos falar um pouquinho então sobre as características de alguns grãos, o comportamento desses grãos, o formato, o grão em si ele interfere ou ele contribui ou atrapalha, para a sua própria conservação enquanto armazenado. Vamos debater um pouquinho sobre esses assuntos, vamos falar de alguns agentes aí que estão envolvidos e que fazem parte do processo também de manejo, da conservação e da armazenagem de grãos. Nós vamos falar um pouquinho então sobre esses diferentes agentes, o seu comportamento, como eles interferem, como eles nos ajudam e também muitas vezes como eles nos atrapalham, para que a gente consiga ter aí bons resultados, durante a conservação de grãos. Vamos para o nosso conteúdo então, pessoal. Espero que vocês gostem, espero que essa aula seja uma aula inspiradora, uma aula bacana, hein? Vamos lá para o conteúdo então, pessoal. Falando então, de massa de grãos, obviamente o nosso principal agente aí, é o próprio grão, Então o que acontece? Nós precisamos prestar atenção um pouquinho em relação a alguns detalhes, algumas características, em relação a cada tipo de grão, porque elas vão ser, obviamente, muito importantes para o manejo depois que esse grão está armazenado lá dentro do silo ou do armazém, Então, para começo de conversa, a gente deve sempre levar em conta o seguinte: o grão é um ser vivo, E para que a gente consiga armazenar com excelência, a gente entregar o nosso produto com qualidade lá no final, a gente garantir os índices de qualidade desse grão, é importante que esse grão permaneça vivo, Então uma maneira de a gente fazer com que esse grão continue vivo, com que ele, ou seja, ele preserve as suas qualidades, ele não entre em um estado de deterioração, de composição, que ali o grão morreu, O que a gente precisa fazer? Nós precisamos então controlar o ambiente onde esse grão está colocado, no nosso caso então a massa de grãos, E para a gente conseguir fazer esse controle então dessa massa de grãos, a gente geralmente recorre ao quê? A manipulação, das características ambientes dessa massa de grão, ou seja, a gente está mexendo com temperatura e estamos mexendo com umidade relativa, Então aí está a atuação do sistema de aeração, Então a gente promove por meio da aeração, através do modo de insuflação, quando a gente insufla ar ambiente para dentro da massa de grãos, o que a gente está fazendo ali? A gente está buscando fazer uma renovação de ar, a gente está buscando fazer uma homogeneização da temperatura e a gente criar ali uma situação, uma condição favorável para que esse grão então venha manter, venha preservar as suas qualidades, Então o grande objetivo é esse: a gente preservar os índices de qualidade desse grão e, obviamente, a gente manter esse grão então saudável, manter esse grão vivo, Que o grão morto, o grão deteriorado, esse grão não nos interessa, ele não tem mais utilidade para a indústria, ele não serve mais para processamento, não serve mais para alimento, É um grão que perdeu completamente a sua função. Então o nosso grande foco, o nosso grande objetivo é a gente manter esse grão ali sadio, saudável. Porém, é importante que a gente leve algumas características, algumas condições, algumas características físicas, inclusive, do grão em conta, para que a gente consiga fazer o manejo de forma adequada. Inclusive, quando a gente vai falar em equipamentos, por exemplo, de resfriamento, de aeração, nós precisamos levar em conta que tipo de grão nós estamos armazenando para que esse nosso sistema consiga entregar um resultado eficiente, que a gente consiga realmente atingir o nosso objetivo, que é, por exemplo, de promover então o resfriamento, promover ali aquela condição, para manter aquele grão então num estado saudável. Então vamos observar agora algumas características aí, pessoal. Convido vocês para observarem na nossa tela aí uma tabelinha e nós vamos conversar um pouquinho sobre ela. Então essa tabela que você está vendo aí agora, ela é então uma tabela que mostra aí a porosidade intersticial de alguns grãos. Aí no nosso caso nós vamos falar então, vamos nos deter aqui ao arroz em casca, ao milho, soja e trigo. Então como você pode observar nessa tabela, nós temos ali então as espécies, o arroz em casca, porosidade intergranular 53%. O que quer dizer essa porosidade? É o quanto de ar nós conseguimos ter entre essa massa de grãos. Nós pegamos, por exemplo, um silo carregado ali com arroz em casca e dentro daquele volume todo armazenado de grãos nós vamos ter ali 53% de espaço livre, ou seja, onde tem oxigênio, tem ar, 53% daquele volume
que forma aquela massa de grão então de arroz, 53% desse volume é ar. Então é o espaço ali onde tem oxigênio, tem temperatura, tem umidade interagindo então com essa massa de grãos. Se nós olharmos o próximo grão que nós temos ali, né, o milho, 39% de porosidade intergranular, o soja, 38% e o trigo, 39%. Tá? Então, esses valores aqui, eles se referem à quantidade de ar, né, que a gente consegue ter dentro dessa massa de grãos. Então, como é que é feito esse ensaio? Né? Geralmente, o que se faz? Se coloca então dentro de um recipiente lá, vamos pegar por exemplo um recipiente de 1 litro, né, capacidade de 1 litro, se enche esse recipiente então com aquele determinado grão que se quer saber então esse índice de porosidade, né, desse grão, e uma vez cheio então esse recipiente se completa com água ou óleo, algum líquido nesse sentido. Depois, então, se remove esse óleo e se mede quantos ml, por exemplo, se tem ali naquele volume, então, dentro daquele recipiente onde foi preenchido com grão. E ali nós vamos ter, então, conseguir ver a quantidade de óleo ou de água que nós tínhamos dentro desse recipiente e vamos, então, através disso, conseguir determinar o percentual, né, de porosidade desse grão. Então, se você voltar ali novamente na tabela e observar, nós vamos colocar na tela novamente, você dá uma olhadinha ali, por exemplo, olha só, o trigo tem porosidade intergranular de 39%, né? E o milho tem porosidade também de 39%. São iguais, o trigo e o milho. Agora você compara aí na tela, né? Nós vamos botar aí também as sementes aí, vamos botar esses grãos para você comparar a diferença, né, nos formatos que a gente tem nesses dois grãos. Por exemplo, ali o milho e o trigo, né? Os dois com 39% de índice de porosidade. Então você consegue ter 39% de espaço dentro dessa massa de grãos que basicamente é ar, né? Então você olhando ali o formato desse grão, uma pergunta que eu já te faço e você já vai perceber ela de cara. Em qual desses dois grãos nós vamos ter mais facilidade de fazer, por exemplo, a aeração? Em qual desses dois grãos, pelo formato do grão, enfim, pela forma como ele se acomoda, nós vamos conseguir ter mais facilidade para fazer uma operação de aeração? Fica fácil perceber que é o milho, né, pessoal? O trigo, pelo seu formato ali, por mais que a área, né, que a gente consiga ter um espaço intergranular ali igual ao do trigo, nós percebemos que há uma acomodação e uma compactação dessa massa muito maior, o que torna muito mais difícil, por exemplo, a circulação do ar de aeração. E esses estudos também já foram feitos, nós temos alguns gráficos, inclusive, vamos colocar também daqui a pouco na tela para a gente verificar isso, para nós podermos analisar essas diferenças, que a gente não pode comparar, por exemplo, o espaço intergranular que nós temos numa massa de grãos com a nossa condição de aeração, né? Nós podemos ter o mesmo espaço intergranular, por exemplo, do soja e do trigo, mas os dois oferecem condições muito diferentes para o sistema de aeração operar. Então dá uma olhadinha nesse gráfico aí na tela. Então, observando agora o gráfico aí na tela, né, pessoal, esse gráfico então da resistência da massa de grãos ao fluxo de ar, vamos continuar então com o nosso exemplo aqui, falando, né, do milho e do trigo, né, que tem então aí o mesmo espaço intergranular, mas a gente pode ver nesse gráfico aí que eles têm uma diferença muito grande quando se fala em resistência ao ar de aeração, né? Vamos pegar, por exemplo, ali uma pressão estática de 5 centímetros por coluna d'água por metro de coluna de grãos, né? Vamos pegar ali, quando nós temos então uma pressão de 5 centímetros por coluna d'água, para o trigo, nós vamos ver que nós vamos ter uma vazão específica ali de ar na casa de 0,8 mais ou menos, né? Vazão de metros cúbicos de ar por metro cúbico de piso. Enquanto nós pegamos o exemplo do milho, né, que é a linha azul, nós vamos ver ali que nós chegamos aí em 2,5 aproximadamente, né? Então o trigo 0,8 aproximadamente para 2,5, né? A diferença que a gente consegue ter então entre esses dois grãos. Então fica muito fácil a gente ver, observando esse gráfico, né, que o milho ele oferece então uma resistência muito menor à passagem do ar de aeração.
Então esse é um dos exemplos, uma das informações importantes que a gente precisa levar em conta quando nós estamos falando então em manejo e conservação de grãos. Por que isso? Porque isso vai ter impacto direto sobre sobre o funcionamento do nosso sistema de aeração. Então o que é importante eu levar em conta, né? Se eu tenho, por exemplo, um armazém, um silo, onde eu pretendo armazenar diferentes tipos de grãos, se eu pretendo, por exemplo, armazenar trigo nesse grão, é muito importante que o meu sistema de aeração, os ventiladores, eles consigam fornecer vazão e pressão suficiente para conseguir fazer a aeração de forma adequada nessa massa de trigo, né? Então, se eu armazenar o trigo lá, o sistema de aeração vai funcionar corretamente, eu vou conseguir fazer um manejo com tranquilidade. E se eu armazenar o milho, eu vou ter, entre aspas, vamos dizer assim, potência sobrando, né? Então, obviamente, as curvas do ventilador vão acabar sofrendo alguma alteração pelo fato do milho, por exemplo, oferecer uma resistência menor à passagem do ar, né? Então você vai ter alguma alteração ali em questão de vazão, velocidade, né? Mas o sistema vai funcionar perfeitamente. Então, já quando você dimensionar, por exemplo, o sistema para milho e for armazenar trigo, muito provavelmente você vai ter problemas. Por quê? Porque esse sistema de aeração não vai conseguir vencer com facilidade essa massa de grãos de trigo, né? Por quê? Porque como a gente pode observar aqui então no gráfico, né, o trigo oferece uma resistência muito maior, né, a passagem do ar de aeração. Então você tem uma quantidade, você tem um volume de ar muito menor passando por essa massa de grãos de trigo comparado a uma massa de grãos de milho. Então esse é um cuidado muito importante que é necessário ter lá no começo, quando for está fazendo aí o projeto, por exemplo, da unidade de armazenagem, definindo que tecnologia, que equipamento que vai se colocar, se pensar certinho que tipo de grão se pretende armazenar para que a gente possa ter um ventilador, um sistema de aeração dimensionado para atender aqui o pior caso, né? Então a gente falando aqui de milho, soja, trigo e arroz em casca, né, nós vamos facilmente perceber que o trigo e o arroz eles são os cereais aí mais difíceis, né, para o sistema de aeração. Por quê? Pelo seu formato, né? Então, por mais que dentro da massa de grãos eles tenham uma boa quantidade, né, de ar, né, pelo seu formato, pela maneira como ele se acomoda, né, esse formato, a forma de acomodação, de compactação desse grão cria dificuldades então para a circulação desse ar de aeração. Só para a gente complementar então também, né, essa questão da porosidade, a gente vai colocar uma outra imagenzinha na tela agora, onde você pode ver dois exemplos aí diferentes, né, de diferentes grãos ou diferentes objetos aí, ou substâncias aí que foram utilizadas no desenho para demonstrar isso, né? Então a gente facilmente poderia pegar, por exemplo, ali essa imagem que você tem na tela agora, a figura da esquerda a gente comparar, por exemplo, com grãos de milho, enquanto a figura da direita a gente poderia comparar com os grãos de trigo, né? Então a gente tem pelo formato do grão, pela maneira como eles se tocam, como eles estão encostados um no outro, a gente pode perceber que há ali uma maior facilidade para esse ar se locomover, para esse ar se deslocar dentro dessa massa de grãos, por mais que na massa de grãos de trigo, por exemplo, e do milho você tenha em espaço, em volume, você tenha a mesma quantidade livre para oxigênio, para ar no caso, né? Mas pelo seu formato, né, muito óbvio a gente perceber também observando essa figurinha, né, que dentro da massa do milho, né, por dentro do milho ou do soja também, né, é que o soja e o milho ali são 38%, 39%, são muito semelhantes, você vai ter muito mais facilidade para a circulação desse ar de aeração. Outro assunto muito importante também para a gente levar em conta e que tem impacto também sobre o funcionamento do sistema de aeração também, e inclusive por conta desse pequeno fator aí, muitas vezes alguns acidentes até fatais acontecem nas unidades de armazenagem, em relação ao ângulo de repouso do produto, né? Nós vamos colocar outra imagenzinha aqui na tela agora, onde você pode ver então sobre o ângulo de repouso de diferentes grãos. Aí, então a gente tem ali, se você pode dar uma olhadinha ali, o arroz em casca de 33 a 40 graus, né? Chega o talude do ângulo de repouso desse grão. O soja 29 graus.
milho 27 graus, trigo entre 25 e 28. Então cada tipo de grão, né, ele pelo seu formato, né, ele vai ter uma fluidez diferente, uma forma de se acomodar diferente. Então você vai encontrar esses diferentes ângulos. A gente vai botar outra figurinha aqui agora com a tabela do lado e do ladinho a gente vai ter então esses diferentes ângulos. Então você observe ali, por exemplo, a diferença que você tem entre os ângulos ali do trigo, que pode chegar de 25, né, 25 a 28, para o arroz que vai até 40 graus. Então você percebe aí uma diferença bastante considerável no ângulo que esses grãos eles formam, né, o talude de repouso que essa massa de grãos de arroz ou de trigo, por exemplo, pode formar. Então isso dentro do silo, dentro do armazém, faz uma enorme diferença também para quê? Para o sistema de aeração, porque isso vai impactar diretamente o fluxo de ar, né? A gente vai colocar outra imagenzinha agora na tela, só representando isso, né? Essa questão do fluxo de ar. Então o que acontece? Quanto mais acentuado esse ângulo, quanto mais alto, por exemplo no arroz ali 40 graus, né, o ângulo de repouso, quanto mais pontudo, vamos dizer assim, esse talude, né, da massa de grãos, mais dificuldade eu vou ter para fazer a aeração onde? Nessa região central, né, do silo. Né? Por quê? Porque o ar, obviamente, ele sempre vai buscar o caminho mais fácil para abandonar a massa de grãos. Né? Então, geralmente eu vou ter uma aeração muito mais eficiente nas laterais, né, nas paredes laterais do silo, por exemplo, enquanto na área central eu vou ter uma dificuldade muito grande de aeração. Primeiro, né, pelo assunto que nós falamos nas aulas anteriores sobre a questão das impurezas. Geralmente na região central, né, se acumulam o quê? As impurezas finas, que criam uma dificuldade também considerável para o sistema de aeração. Então, somando essa coluna de impureza fina no centro do silo e somando mais a altura, né, no centro do silo, pela massa de grãos, ela formar então esse talude, né, o que acontece? Eu vou ter uma aeração, um resfriamento muito deficiente nessa região central do silo. E se a gente olhar geralmente nos relatórios de termometria, o que acontece? O que a gente vai encontrar lá? Geralmente os pontos mais quentes da massa de grãos estão lá no centro, né, bem no centro do silo, na região superior. Então por quê? Porque ali você tem uma deficiência muito grande de circulação de ar, você praticamente não tem aeração nesses pontos. Então essas são dificuldades, né, que a própria característica física, né, do grão ela nos impõe. Então nós falamos aqui da porosidade, né, do grão, do espaço intersticial, né, desse grão que ele forma na massa de grãos, e isso é diferente, de novo, né, frisando aqui, o espaço intersticial é diferente da questão da vazão, né, por mais que ele tenha, por exemplo, um espaço intersticial maior do que em alguns grãos, no caso, por exemplo, o arroz em casca 53%, mas isso não significa que eu vou ter uma melhor condição de aeração. Né? Então o arroz em casca 53%, o soja 38%, mas eu tenho muito mais facilidade para fazer a aeração no soja do que no arroz. Então essa é um dos fatores que nos dificultam para a gente conseguir fazer um manejo adequado. Né? Então outra coisa, a fluidez, né, que ocorre com esse grão, a maneira como ele se acomoda devido ao seu formato, né, o talude que esse grão forma dentro do silo. Outro né, detalhe, outra característica do grão, né, que nos impõe dificuldade também para a gente conseguir fazer esse manejo de resfriamento, para a gente conseguir fazer a aeração de uma forma adequada. Né? Então, fora essas características específicas do grão, nós ainda temos outras situações físicas que acontecem na massa de grãos. Então, né, além das características físicas, né, que vão ter impacto certo, né, sobre a questão do manejo, da conservação, nós temos outras situações físicas também que não são diretamente ligadas à questão física do grão, mas tem ligação também com a sua atividade metabólica, com a respiração, com a temperatura, a umidade, enfim. Então, por exemplo, né, a gente sabe lá, né, aquela velha regrinha que a gente aprendeu lá desde o ensino fundamental, né? Ar quente sobe, ar frio desce. Então isso acontece também dentro da massa de grãos. Então, como a gente vai colocar essa imagenzinha aqui na tela agora, ó, a gente vai ter dentro de um silo, em todo o tempo, durante todo o tempo, isso acontece 24 horas por dia, nós vamos ter esses micromovimentos de ar quente
subindo, o ar frio descendo, tá? Então a gente vai ter constantemente essa movimentação de ar, esses micromovimentos, vamos dizer assim, dentro da massa de grãos, onde você vai ter ali ar se movimentando. E esse ar, obviamente, leva a temperatura e umidade. Então nós vamos ter um silo, enquanto o grão está armazenado, enquanto está ali, nós vamos ter dentro dessa massa de grãos essas movimentações, esses movimentos de ar. Isso faz o quê? Isso faz com que esse grão então ele esteja em constante contato com esse ambiente ao redor dele, com esse ar intersticial e buscando uma condição de equilíbrio com aquela situação de temperatura e umidade que ele tem ali na volta dele. Então, um momento que você tem, por exemplo, um grão numa parte do silo que está mais aquecido, aquele ar na volta dele ali provavelmente também vai estar com uma temperatura mais alta, esse ar vai se deslocar, vai começar a subir e vai afetar grãos que estão mais acima, Então esses movimentos eles vão ficar acontecendo o tempo todo, enquanto tiver grão dentro do silo, enquanto tiver grão dentro do armazém, esses movimentos de convecção, essas frentes de temperatura, de calor, de frio, vão continuar se movendo. Tá? Isso acontece mais intensamente se a gente for pegar inverno, verão, noite e dia. Por exemplo, durante o dia nós temos aí calor, aí 30 graus ao redor no ambiente externo, esse calor, o sol aí então aquecendo a chapa do silo, essa chapa aí chegando aí tranquila, temperaturas aí de mais de 50 graus, então aquele grão que está ali em contato com aquela chapa, ele vai se aquecer lá dentro da estrutura de armazenagem, próximo às paredes, então você vai ter um deslocamento de ar, você vai ter ar quente, você vai ter ar subindo, e aí o que acontece? Esse ar começa a subir, enquanto isso o ar que está mais no centro do silo começa a descer, um ar mais frio, e você começa a ter o que? Concentração de umidade, e você acaba tendo o que? Condensação. Então quando você tem um ambiente muito frio, muito quente do lado de fora do silo, assim como você pode observar na figurinha aí agora, que a gente vai colocar na tela para você, quando você vê então tem muito calor, um dia muito quente, principalmente vamos falar aqui, vamos usar aqui o verão como referência. O que acontece? Você vai ter então nas laterais essa massa de grãos, ar quente subindo, enquanto no centro você vai ter correntes convectivas de ar frio descendo. Isso acaba formando o que? Condensação no fundo do silo. Já quando tem uma temperatura então, como você pode ver na figura na tela, quando você tem uma temperatura fria no ambiente externo, o que acontece? Se você vai ter próximo às laterais dessa massa de grão, então uma convecção de ar frio descendo, e no centro do silo ar quente subindo, e esse ar quente vai subir, então vai chegar no topo dessa massa de grãos, vai se encontrar lá em cima com o ar frio sobre a massa, e vai acabar gerando condensação na parte superior. Então esses são efeitos também que estão ali presentes, são efeitos físicos que estão ali presentes na massa de grãos e que acontecem, e que a gente precisa aprender a lidar com isso, administrar essas situações para a gente minimizar os seus impactos. Por exemplo, essa questão da condensação, nós temos aí também a questão da bolsa de calor que se forma em cima do silo nos dias quentes, a gente conseguir remover isso para evitar problemas de condensação também de noite, quando esfria, a temperatura da chapa do silo diminui, com isso acaba ocorrendo condensação dentro da chapa do silo, acaba depois chovendo, entre aspas, sobre a massa de grãos, e isso acaba formando aquele cascão sobre a massa de grãos, acaba dificultando também o processo de aeração. Então são uma série de coisas que acontecem dentro do silo, dentro do armazém, nesse contexto aí de ecossistema da armazenagem, da massa de grãos, e que a gente precisa ter cuidado. Então tudo isso faz parte da massa de grãos, e quando a gente fala em conservação a gente precisa aprender a cuidar, aprender a administrar. Para quê? Para que a gente consiga preservar ao máximo possível os índices de qualidade dessa massa de grãos. Além de tudo isso, nós temos ainda a possibilidade de termos então os problemas aí com infestação de insetos, com proliferação de pragas, aí, os fungos na massa de grãos. E tudo isso também está ligado com a questão temperatura e umidade. Então se a gente tem uma condição de ar intersticial ali na massa de grãos, um ar que seja quente, que seja úmido, nós obviamente estamos colocando esse grão numa condição muito vulnerável
e muito propícia ao desenvolvimento de fungos, por exemplo, né? E outras pragas aí que atacam então os grãos armazenados. Então, juntando tudo isso, né? A gente tem ainda a questão dos insetos, temos a questão de fungos, as pragas aí da armazenagem, nós temos as características físicas do grão, nós temos então uma série de coisas que nós precisamos cuidar aí e que fazem parte desse contexto aí, desse universo, né, esse ecossistema, né, como a gente já colocou várias vezes essa imagenzinha aqui na tela, né, para você não esquecer dela, vamos usar ela várias vezes aí durante o curso, né. Então eu já falei isso outras vezes aqui, né? A massa de grãos ela forma um ecossistema bastante complexo e é necessário, é extremamente necessário a gente entender ao menos um mínimo, né? Como que esses diferentes atores aí, como que eles se comportam, né? O que a característica física de um grão, por exemplo, impõe sobre a armazenagem de grãos, o que eu preciso prestar atenção, como que eu preciso cuidar, como que eu vou fazer o manejo, né? A gente conhecer, entender isso, né, perceber esses pequenos detalhes, né, são pequenos detalhes, mas de uma importância enorme, com certeza vão fazer diferença lá no final, no resultado final, quando eu vou expedir esse grão, mandar esse grão para o seu destino final, né? Então, se a gente pretende trabalhar a questão da preservação dos índices de qualidade, né, do grão que a gente tem ali no armazém, obviamente a gente precisa olhar para cada um desses detalhes, né? Como é que é esse grão, como que ele se comporta, como que ele se acomoda, qual a dificuldade que esse grão me impõe para mim fazer a aeração, né? Tudo isso nós abordamos aqui, né? Mas são assuntos de grande importância para que o nosso manejo, né, seja adequado, para que a gente consiga entregar um grão de qualidade. Ok, pessoal? Esse é o assunto então que nós íamos falar hoje aqui, então, sobre a questão massa de grãos, né? Falamos um pouquinho então desse ecossistema todo, né, formado aí então pela tal da massa de grãos, né? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, né? E não deixe de interagir também lá no nosso grupo no Telegram, né? Dá a sua opinião por lá, tiver alguma coisa para alguma dúvida, algum questionamento, quer contribuir com alguma experiência também, né? O grupo lá serve para isso também, né? Vamos lá trocar ideia, vamos compartilhar, vamos dividir conhecimento, né? Vamos compartilhar e assim todo mundo cresce junto. Pessoal, ficamos por aqui então nessa nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado, né? Esse assunto é bem interessante, é muito importante a gente conhecer esses detalhes, né? Que fazem parte aí desse contexto massa de grãos. Ok, pessoal? Meu abraço a todos então e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!